tá, vou me preparar para as entrevistas, que acho que o terceiro passo dele é fundamental e é onde você vai investir mais tempo. Porque entrevistas, elas têm várias características, vamos dizer assim, existem vários tipos de entrevista, mas basicamente é um funil. Então, todas elas vão começar, por exemplo, com uma entrevista de RH. Acho que em pouquíssimos casos que eu fiz entrevista, já começou na parte técnica, por exceções, mas, assim, no geral, o que acontece é que elas seguem meio que um padrão, e aí você tem que entender quais são esses tipos de entrevistas diferentes que você vai ter, e para isso também tem várias dicas, né? Várias coisas que você faz. Se você conhecer alguém na empresa, você já pode perguntar, como é que é a estrutura de entrevista, como é que você recomendaria que eu me preparasse, né? Então, como é que você acha que eu devo estudar? Porque eles já vão te dar meio que um overview, né, assim, simplão mesmo, mas você tem a primeira entrevista com o RH, depois é um teste técnico, depois é uma entrevista com o CTO, e aí a offer, né, ou então algo do tipo. E aí, com isso, para cada step, eu acho que a gente consegue se preparar de uma maneira diferente. Então, acho que muita gente negligencia o primeiro passo, que é um dos mais importantes, que é a entrevista de RH, ela vai setar o tom das outras entrevistas, né? Eu não vejo muita gente falando nisso, mas assim, antes mesmo de você pensar em código, soft skills é essencial para você setar uma boa impressão, porque geralmente o que acontece? Como eu já tive do outro lado, você vai pro primeiro contato com a pessoa, e ali você tá setando expectativas. Então, você vai fazer um overview da cultura, como essa pessoa enxerga a cultura da empresa, um overview também de objetivos, o que essa pessoa está esperando, ver se está alinhado. E se você manda muito bem nessa primeira parte, você ganha um espaço para você negociar, porque é extremamente importante, né, assim, entender que é uma troca, né, a empresa pode te oferecer uma vaga, pode às vezes, muitas das vezes não vai ser exatamente o salário que você estava procurando, pode ser algo próximo, mas você tem um espaço para negociação, mas isso vai depender muito do seu desempenho durante as entrevistas, né? Então tem que começar muito bem já, se apresentando muito bem. Isso é algo que eu vejo pouca gente falando. Quão importante é você saber se apresentar, porque você tem uma pergunta aqui garantida. Eu vou te dizer uma pergunta que cai em todas as entrevistas, que literalmente se apresente. Se presente. Então você já sabe que vão te perguntar, você já tem que estar com isso anotado, isso na cabeça, você já tem que estar, olha, é verdade, já sei me apresentar em 3, 4, 5 casos diferentes, então já não preciso nem pensar. A pessoa me pergunta, eu já sei exatamente como é que eu vou fazer o showcase da minha carreira, né? Isso do que eu quero mostrar. Sabe o que eu lembrei, Vitão, daquele livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que ele fala, justamente, dos primeiros capítulos, ele fala, cara, você precisa conseguir se apresentar em pouco tempo, 90 segundos é o suficiente para alguém realmente já comprar você, sua ideia e tudo mais, e o livro vem estimulando a gente a treinar isso. Nem que você escreva num papel, que você repita várias vezes, e você pode encantar a pessoa através do que você fala já no começo. Cara, eu queria dar um passinho atrás. O passinho atrás para aquelas pessoas que têm a dificuldade de achar que existem vagas. Tem muita gente que fala que não existe mais, que é difícil conseguir encontrar uma empresa que está oferecendo. Vamos lá. É importante a pessoa, por exemplo, ter um currículo para cada uma das oportunidades? Pergunta 1. 2. É importante essa pessoa ter um portfólio ou alguma coisa? A empresa vai olhar isso antes de chamar ela para esse primeiro contato? Eu queria saber qual que é essas oportunidades que a pessoa pode ter ou criar antes desse primeiro contato. Pensa da seguinte forma, a pessoa que vai estar ali fazendo a triagem do seu currículo, né, ela é um ser humano, então não tem um padrão para 100% das vezes. Mas sabendo que não é um padrão, o que a gente faz? A gente maximiza as nossas chances. Então assim, se a pessoa vai olhar ou não meu portfólio, eu vou deixar que seja a escolha do recrutador. O meu portfólio tá lá, entendeu? Então pros que querem buscar ali o que eu já fiz, tá lá fácil, um clique de distância para que eles possam, vai que é um critério de desempate, né? Legal. E aí eu já chego um pouquinho mais na frente, porque eu fui intencional nessa parte. Se eu preciso criar um currículo para cada vaga, eu diria que sim. Pode ser que você, com o seu currículo, consiga várias entrevistas, né? Não é uma regra setada na pedra, mas se você faz um currículo com design feito para aquela vaga, olhando quais são os requerimentos, como é que você se encaixa dentro deles, você facilitou o trabalho do recrutador, que às vezes vai estar ali vendo 100, 200 currículos e procurando por palavras-chave. Então, por exemplo, dando um exemplo do mundo real, né, que assim, tudo que eu falo foram coisas que eu já vivi, já não é da minha cabeça. Eu já tive de fazer seleção. E muitas das vezes, o que vem pra gente? Na seleção, a pessoa fala, vai ter uma vaga para Node, porque a gente precisa de um back-end, então precisa de alguém que tenha uma experiência com Node.js, certo? E aí eu via muitos back-ends
que pareciam promissores, mas no currículo não mencionava Node.js em nenhum lugar. Provavelmente, se eu perguntasse, eles falaram, eu consigo trabalhar com Node.js, não é um problema, eu consigo. Mas porque não estava lá, se alguém já tivesse com Node, para mim, era muito mais fácil, né? Eu já ia lá, essa pessoa aqui tem 5 anos de experiência trabalhando com Node em back-end. Já está na frente dessa outra pessoa. A maneira que a gente lê os currículos tem alguns estudos, né, que mostraram isso, que é bem interessante, que é como se fosse em F. Uhum. Então, você criar o seu currículo, e justamente eles vão olhar, olha, quais foram as experiências profissionais, quanto tempo e quais foram as competências. Então, é sempre aqui, volta, desce, fica fazendo isso direto. Então, é muito importante que essa informação esteja extremamente visível, já seja uma das primeiras coisas que você vai olhar. Então, se você consegue alinhar isso com a expectativa que está na descrição da empresa, você tem mais chances. E se você tem mais chances, basicamente esse é o jogo, né? Você sempre está otimizando as suas chances para que você consiga ser visto. Que uma vez ser visto, você tem a chance de ser chamado para uma entrevista. Fantástico. É isso que eu escrevi aqui, ó. Otimize, maximize as chances. Faça tudo o que é necessário. Então, se você precisa ter o seu portfólio, se a pessoa vai olhar ou não, é a escolha da pessoa depois. Mas você tem que ter. Porque se você não tiver, você pode perder. Não sabemos, né? Vai que você pode perder. O currículo, se você facilita o trabalho do recrutador, caramba, a pessoa já olha e fala, que carinho, essa pessoa, até aqui, um detalhezinho que ela escreveu, que ela viu que tem exatamente a ver com a vaga, ou então, né, não é nem isso que a pessoa vai pensar, às vezes ela só vai olhar e vai falar, isso aqui tem exatamente o que eu preciso. Só porque a pessoa previamente viu a vaga, foi lá e falou, não, beleza, deixa eu arrumar esse currículo pra essa vaga aqui, ó, perfeito. E cara, olhar pra essa ideia de palavras-chave também, mesmo que não seja o seu forte, vamos pensar o seguinte, eu quero pensar o seguinte cenário, eu trabalho mais com Node, nunca trabalhei com Java, vi uma oportunidade em Java, vou me preparar, daqui umas 2 semaninhas eu vou mandar um currículo. Eu já vou colocar no meu currículo uma experiência em Java, porque nessas 2 semanas eu posso criar várias coisas, entendo lá como que funciona o universo ali, o sistema, eu já sei tudo de back-end, então, poxa, é só eu adaptar para um Java e falar que eu tenho uma experiência e quem sabe até ter esse projetinho ali já no portfólio. Ou seja, eu aproveitei muito minhas 2 semanas e não menti, né? Porque eu acho que algumas pessoas às vezes falam assim, não, mente ali no currículo. Não acho legal, nunca acho legal pra vida, na verdade, a gente ficar enganando pessoas. A gente precisa ser honesto, o mais honesto possível. Então, pra você ser honesto e coerente consigo mesmo, pega as 2 semanas e vai estudar o conteúdo e coloca no currículo experiência porque daí você teve uma experiência mínima, mas teve, né? Cara, muito bom, eu gostei desse passo antes, porque daí a pessoa tira, pelo menos da frente dela, ela vai tirando aos poucos pequenas dúvidas. Será que funciona? Cara, vai e faz. Será que vai e faz? Deixa lá, faz, cara. Porque se lá na frente, na sua oportunidade, for necessário aquilo, você já tem feito. Fantástico, Exatamente. Cara. Exatamente. E acho que sintetizar uma das coisas que para mim fazem toda a diferença na hora de se posicionar no mercado de trabalho, é uma das dicas que eu dou também. Você tem que ser intencional, no final das contas. Você tem tudo que você for fazer, desde o seu currículo, a sua preparação para a entrevista, quais são as empresas que você vai trabalhar, você tem que ser intencional. Então, tem uma diferença muito grande das pessoas que simplesmente têm um perfil no LinkedIn e esperam que as empresas vão lá contactar essa pessoa, e das pessoas que vão atrás de criar a oportunidade para que a entrevista aconteça, né? Então, quando você é intencional, você provavelmente vai chegar muito mais perto do seu objetivo, do que você realmente queria, né? Uma das dicas, de novo, para essa fase, uma das coisas que eu recomendo, além de mandar o currículo, sei lá, saiu lá no LinkedIn, tem aquela lista de empresas que estão contratando, você aplica lá. Procura o manager da vaga, avisa que você mandou, né, assim, de novo, não é uma coisa que vai te custar nada, provavelmente 5 minutinhos, você vai lá, olha, vi o post da sua empresa, gostei, mandei essa aqui, ó, já deixa o currículo lá também, né, porque não faz mal, e aí você já tem um passo a mais, vai que essa pessoa tá ali vendo um monte de currículo, recebe sua notificação, esse cara é interessante, vou colocar ele na lista também, porque a gente hoje vive num mar onde pessoas que estão procurando emprego em carreira de desenvolvimento aumentam muito, né, então você tem que ter um seu diferencial, você tem que procurar qual é o seu diferencial e como é que você vai ser visto no meio de uma multidão, né, então sendo intencional você tem muito mais chance. E o legal, que eu tô escrevendo aqui, é que você já mostra que você é proativo. Você já mostra pra pessoa que se você quer uma coisa, ou se você tem que fazer uma coisa, você vai lá e faz. Diferente do... Veja bem, é aí que tá o lance, né? A gente precisa de profissionais que tenham esse perfil, não importa qual seja o cargo. É um tipo de coisa que todos nós precisamos treinar, que é o lance da proatividade. Lembrando que não é você ser a pessoa incômoda, né? Que vai ficar incomodando os outros, né? Que quer ser muito proativo, acaba incomodando. Não é isso. É simplesmente ir fazer o que tem que ser feito. Sem questionar muito. Cara, eu preciso fazer, eu vou fazer. Então, se eu ficar esperando acontecer, cara, o mundo não vai esperar. Tá todo mundo indo. Muita gente
igual você falou, muita gente buscando. Vai ter alguém que tá fazendo isso. E vai ser diferencial depois. Então, não espere. Crie as oportunidades, foi o que eu escrevi aqui, seja proativo. E aí que vem, acho que a primeira bifurcação, que depende muito do teu nível de senioridade, qual vaga você está aplicando. Tem vários tipos de entrevistas aí, né? Tem tanta parte da entrevista técnica, quadro branco, a pessoa vai te perguntar alguma coisa, como pode ser o home assignment, que é o dever de casa, né? Que eles vão passar um projeto para você fazer, e geralmente essa entrevista demora mais tempo, né? Eles te dão ali uma semana, dependendo do projeto, até um pouco mais, e pode ter essa entrevista que a partir dela, né, como se fosse, vão te dar um mini projetinho, tem um pair programming, você resolve alguma coisa com essa pessoa. No final tem sempre um follow-up dessa entrevista, né, então se é o home assignment, alguém vai corrigir com você, se é o teste de algoritmos ali e arquitetura, por exemplo, alguém vai chegar e já vai na própria reunião lá corrigir com você também, e depois disso geralmente tem alguma outra reunião, ou com o líder de setor, alguém técnico, ou com o CEO ou CTO, para você ter uma visão mais geral da empresa, né? Então, segundo esses passos, as dicas que eu dou. Primeira coisa, você pode ser rejeitado em todos eles. Então é bom você sempre ter a noção de que cada passo ele é mega importante. Eu mesmo já passei na fase técnica, que muita gente pensa que é só, eu vou passei na fase técnica, tô garantido. Não é bem assim. Então, se você não se alinhar muito bem com a cultura, então eu sempre friso isso das soft skills, porque eu acho que é um ponto fraco de muito dev, né? Muita gente foca muito nessa parte mais exata, que eu entendo, é a parte que você vai estar em contato no dia a dia, quando a gente vê, né, a progressão, mas você saber se comunicar é extremamente importante. Você saber responder perguntas, por mais difíceis que elas sejam, extremamente importante também, porque já teve casos onde eu cheguei na última entrevista e porque eu não me expressei da forma que a pessoa estava esperando, mesmo que eu cheguei na conclusão. Então, por exemplo, né, eu me lembro que nessa entrevista me fizeram uma pergunta que foi, inclusive a Apple faz essa pergunta também, né, que é outra coisa que eu fui aprendendo com o passar do tempo, é ver quais são as empresas que estão fazendo esse tipo de pergunta. Então, tinha uma pergunta lá técnica sobre categorização de labels. Eu cheguei na conclusão correta, mas eu não consegui explicar como eu cheguei na conclusão correta. E por conta disso, eu fui rejeitado dessa entrevista. Então ele deixou isso bem claro, você tem que trabalhar nisso aqui, se você conseguir passar a sua ideia melhor, e aí ele explicou até o porquê. Achei muito bom, porque eles deram um feedback que, olha, essa vaga que você tá aqui é de líder pra cima, é pra ser um manager. Então, não basta só você saber fazer. Você tem que saber explicar o que você tá fazendo. Então, foi muito importante pra mim, no começo, entender isso, porque é outro tipo de posicionamento, né? Então, a gente passa a não se preocupar simplesmente na parte do código procedural, sim, funciona assim, mas tá sempre explicando o que você tá fazendo. Né? Então você se torna um programador melhor porque você está educando os outros e a você mesmo. Inclusive você fez isso numa outra live e você explicou pra gente, né, que as coisas mais importantes na entrevista não é só resolver, mas conseguir explicar a sua cadeia de raciocínio. Ainda que você não consiga completar, você ganha muito valor só de estar explicando a sua cadeia de raciocínio. Essas dicas que eu tô dando são coisas que eu queria que alguém tivesse me dito, né? Se eu tivesse isso na mão, eu já muito mais longe, né? Mas enfim, se eu pudesse ser essa pessoa, você. Então, é muito importante que as pessoas saibam, olha, beleza, eu vou chegar e eu vou participar dessas entrevistas sabendo que eu tenho que passar confiança do que eu tô fazendo, então eu tenho que explicar muito bem, né? E quando você pensa em estudar assim, já nesse formato, essa é a minha dica. Quando eu vou estudar, normalmente, agora já é automático, é uma coisa que eu aprendi, eu estudo como se eu estivesse explicando para alguém, sempre. Então, eu vou fazer uma aplicação, eu já imagino, olha, vai ter algum dev mais sênior que eu me perguntando por que você fez assim. Então eu vou ter que, eu tô colocando essa variável aqui, esse é o motivo, eu fiz dessa forma, eu usei esse padrão de projeto por causa disso, que aí é legal que quando você faz isso, você fica meio que se checando também, e às vezes você se percebe falando assim, putz, acho que não precisa de tudo isso aqui eu tô fazendo simplesmente porque né? Mas eu não sei se funciona. Cara, eu faço direto pra eu tentar sair de problema, ficar explicando em voz alta, ficar dando aula ali de novo, e realmente, às vezes eu vou explicar uma linha e falo, cara, nossa, isso aqui tá, nossa, nada a ver, porque às vezes eu deixei uma parte que tava desenrolando ainda no código e tal, e ficou lá, perdida. Isso, o que mais acontece comigo é esquecer parte de código, assim. Mas é ótimo, cara, é ótimo. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. A gente consegue entender os nossos próprios raciocínios, o que é que a gente tá pensando, por que a gente tá pensando, se aquela sequência faz sentido. Cara, e como eu sempre digo pra galera, se você quer ainda se ouvir, ver se você tá boa sua dicção, ou tá boa o seu gestual, grava, pô. Você tem um celular aí na sua frente, todo mundo tem. É só gravar, não precisa mostrar pra ninguém, não. Mas é só pra você olhar e falar assim, pô, eu tô indo bem. Ah, isso daqui tá ruim. A gente sabe olhar e falar. Todo mundo de cara vai falar, minha voz é estranha, todo mundo vai falar isso, e todo mundo vai ficar meio que esquisito na câmera. Todo mundo, sem tirar e nem pôr.
Mas com o tempo a pessoa ela vai se acostumando, ela vai melhorando, vai aperfeiçoando. Ixi, pegar meus primeiros vídeos. Exatamente, exatamente. E aí vem já outro ponto que eu acho que é muito importante. Eu tenho, até hoje, assim, amigos próximos, pessoas extremamente competentes, assim, que eu confio demais, que são excelentes desenvolvedores, programadores, têm uma ansiedade. Às vezes é engraçado que quer começar a fazer entrevista, mas se sente ansioso. Ou quer sair da empresa que tá, porque não tá gostando, mas não consegue sentar para aplicar e espera que empresas cheguem para você, para daí então você tomar uma decisão. Só que eu não recomendo muito isso, porque geralmente se chegou para você não é uma coisa intencional. Assim, às vezes acontece de alinhar ali as expectativas, de ser o que você estava procurando, porque, sei lá, talvez o seu perfil já seja mais ou menos aquele. Mas, via de regra, para mim, nunca funcionou. A maioria das empresas que só jogaram uma vaga ali para mim no LinkedIn não era empresa que eu queria entrar, não era o que eu estava procurando no momento, né? Então, saber se posicionar para combater essa ansiedade, porque eu acho que é uma coisa muito difícil para todo mundo. Primeiro passo, para todo mundo, é muito difícil. Então, é entender duas coisas. Errar, fundamental, precisa e vai acontecer. Assim, vão te rejeitar. Se você entrar de primeiro, você tá sendo exceção. A vida não é assim, geralmente. Que bom, fico feliz por você, inclusive. Mas é muito difícil, né? De novo, aquela analogia do dardo que eu já fiz, que se você pegar um alvo e tentar acertar no meio de primeira, pode ser que aconteça, mas é muito difícil. Agora, se você pegar 100 dardos, se você simplesmente jogar no alvo, um deles, estatisticamente falando, um deles vai cair no meio. Estatística pura. Saber que isso vai acontecer, vão te rejeitar, é normal, é ok, faz parte do processo, veja como aprendizado sempre. Peça feedback, mesmo que não enviem feedback, tem empresas que não fazem isso, mas só de você pedir, as que vão lhe dar feedback já vão te deixar um profissional melhor, e a mentalidade que você tem que ter, né, a resiliência que você tem que ter, que você está sempre um passo mais próximo de chegar, porque você só precisa passar uma vez. Passou uma vez, você vai estar empregado, né? Então, fica sempre nessa de, olha, pode ser que dessa vez não aconteceu, mas vou estar melhor preparado para a próxima entrevista, E isso conectado com aquele primeiro ponto que eu falei de, olha, eu procuro intencionalmente quais são as empresas que eu quero entrar. Então, eu já estou no meu nicho ali, eu já sei quais são as tecnologias que eu vou trabalhar, eu já sei das coisas. Então, a próxima entrevista, tudo que eu aprendi nessa, eu vou pegar e já aplico na próxima, imediatamente, né? Então, já me deixa preparado mentalmente para saber os meus limites, assim, quantas entrevistas eu consigo fazer no dia, para quantas eu tenho que aplicar e qual é o tempo que eu tenho que aplicar, de tanto em tanto tempo, para chegar mais próximo ali do que eu quero, porque muita gente fica nessa paralisia de, eu quero a vaga perfeita, sei lá, eu quero entrar no Google, eu quero ser engenheiro staff no Google. Então, primeiro, você tem muita dificuldade de achar essa vaga específica lá. Segundo, se você não for intencional, você vai estar lidando com mais de gente. Terceiro, vai ser muito difícil você entrar de primeiro. Eu não conheço ninguém que entrou no Google de primeiro, assim, que fez a entrevista e passou imediatamente. Então, não pense dessa forma. Maximize aqui de novo as suas chances de conseguir continuar o processo para ter uma resiliência ali. Isso é muito importante também. E dentro disso é a ideia do alinhamento de expectativas, porque quando a gente chega com essa expectativa de, por algum motivo você acha que você merece passar de primeira ou nas primeiras dezenas, porque tem gente que leva muitas dezenas para passar, você só tá achando que você é muito especial e que você realmente tem um puta diferencial, e às vezes não. Você é uma pessoa normal, um pouquinho acima da média, talvez, ok, perfeito, mas faz parte do aprendizado de todo o processo seletivo, as pessoas levam tempo. Quando a gente tem essa realidade, é o alinhamento de expectativa que eu sempre falo. Cara, a expectativa fica delícia, porque você fala, beleza, é mais um que eu vou fazer, é mais um aprendizado. E eu sempre falo, troque o objetivo. Eu sei que o objetivo ele tem que ser passar. Eu sei disso, esse é o de todos nós. Mas entenda que o objetivo prévio a esse é o aprender. Então é mais um para eu aprender. É mais um para eu aprender. Deixa eu ver o que eu vou aprender aqui agora. Qual é o tipo de experiência que eu tô tendo aqui? Qual é o tipo de entrevista? Meu Deus, olha só. Nossa, essa pergunta eu não soube responder, mas agora sei uma coisa nova. Cara, e não é gostoso, né, Vitão? Você vai lembrar, né, dessa época. É muito bom, cara, você aprender. Eu lembro das rejeições que eu tive e o tanto que eu aprendi que foi massa. Eu falava, cara, pô, eu queria ter sabido na hora, lógico. Mas... pô, foi legal demais aprender isso aqui. Exato. E de novo, sempre para deixar próximo do exemplo real, aconteceu comigo, pessoal. Assim, eu fui rejeitado, nem sei quantas vezes. Assim, eu já quase desisti de programação, porque eu achava difícil. E, assim, não é que eu já comecei, eu tenho uma carreira internacional, já trabalhei em Big Techs e sou conhecido. Não é assim. Foi construção, porque eu podia ter desistido. Aconteceu comigo olha, meu background, para quem já me conhece aí, mas só explicando também, eu não sou formado, não tenho faculdade. Eu fiz, não consegui terminar de pagar do FIES, e aí isso não me impediu. Então, assim, eu poderia ter feito o que aconteceu. Eu recebi a entrevista, eu passei na entrevista, na hora que eu ia avisar pra minha empresa atual que eu ia estar indo pra Alemanha, eles ligaram pedindo um diploma. Não viram no meu currículo que tinha lá, eu não terminei, né? Tava lá escrito, não tava escondendo de ninguém.
Mas, assim, foi uma pancada pra mim, né? Eu fiquei triste imediatamente, todo mundo ficaria. Putz, nossa, então não é pra mim. Só que eu não deixei esse pensamento vingar. Eu falei, tá, o que eu posso fazer? Se não é assim, qual é a minha outra opção? Porque eu quero, se não dá pra ser por esse meio, eu vou procurar o meio que dá pra ser. E aí, o que aconteceu? Achei o blog de uma brasileira que explicava que o marido dela tinha vindo para a Alemanha sem currículo, com esse visto específico. Já cheguei na próxima entrevista, que foi no mesmo dia, inclusive, e já comecei com esse ponto. Já falei, ó, pessoal, eu preciso desse visto. Vou ser o melhor funcionário de vocês, não se preocupe. Mas se isso for um impeditivo, vamos poupar seu tempo e o meu, porque eu quero já ir para a próxima entrevista e garantir que eu tô no caminho certo. Então, isso é muito importante que, olha, de novo, você tá sempre chegando perto. Se eu tivesse desistido lá atrás, né, nessa entrevista, na primeira dificuldade, assim, que parecia impossível, onde é que eu estaria hoje? Então, tem que ter essa resiliência, né? Cara, tem que estar na cidade. Muito bom, não sei se você percebeu, mas você usou um gatilho mental muito forte aí, que é o da escassez. Você falou assim, pessoal, vamos direto ao ponto. Eu preciso disso, vai rolar? Se não, eu vou pra próxima. A pessoa já fica assim, caraca, velho, o cara, meu Deus, peraí, vamos conversar, calma, não quero perder você, né? Já é aquele lance, né? Vamos namorar ou não vamos? Porque daí eu tô procurando outra pessoa. Tchau. Caraca, calma, vai com calma.